Se tiver, beleza? Tá tudo certo? Todo mundo tá me ouvindo? De boaça, tranquilo? Beleza. Qualquer coisa eu edito depois. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai estar nos assistindo ou nos escutando no Spotify, porque nós estamos no Spotify. Nós somos do História Pensada. Eu me chamo Técnico de História. Estou aqui juntamente com meus outros colegas que já vão se apresentar, trazendo um canal ali um pouquinho diferente. Ele fala sobre história, mas nós iremos conversar sobre a história e tentar que vocês compreendam de uma melhor forma e também para compartilhar os nossos conhecimentos sem ser de uma forma muito formal. Mas é isso. Tipo, tentando sair dessa educação muito tradicional e tentando ser mais tranquilo para vocês, beleza? Então passo a palavra aí primeiro para o Henrique para se apresentar e depois te dar seguimento. Então, sendo muito breve, meu nome é Henrique. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Espero que todos aproveitem bastante aí é, esse canal, esse aprendizado que a gente vai compartilhar hoje, viu? Uma felicidade muito grande estar aqui com o Christian, com o Thiago, para a gente falar um pouco da história do Brasil Colônia e começar aí o nosso canal da melhor maneira possível. Bom dia, então. Eu sou o Thiago, também sou acadêmico de História e, no caso de Filosofia também, como a gente já fez na apresentação da outra vez. Uma breve apresentação aqui também. Então, eu vou começar aqui a apresentar a nossa pauta, o que a gente vai falar hoje, que eu acho que é esse o grande objetivo do nosso primeiro episódio. Então, seria falar sobre a parte mais do descobrimento do Brasil mesmo, né? Na nossa série inicial aqui de Brasil Colônia, os primórdios da história brasileira. E eu primeiro gostaria de destacar uma frase que, pesquisando sobre, a gente acabou descobrindo por aí, que seria do Francisco Carlos Teixeira da Silva, que essa frase está no História Geral do Brasil, e a frase é a seguinte: soma de diversos que permanecem vários, e, no entanto, nós reconhecemos como o único Brasil. Então, eu acho que é uma boa frase para a gente começar a pensar o que a gente vai falar hoje sobre o início do Brasil, quando ele é descoberto pelas nações europeias. Aliás, a gente pode começar, depois, quando a gente começar a falar mesmo, a já questionar o que significa essa descoberta, para quem é uma descoberta o Brasil, né? Porque já existiam pessoas para quem ele não era novo em 1500, ele já era, inclusive, bem antigo. Então, a terra do Brasil, que no início da colonização portuguesa foi inclusive chamada de Terra dos Papagaios, se deu porque a colonização ela só é possível porque Portugal foi um dos primeiros estados unificados da Europa. A Europa, no final do século XV, era um monte de reinos pequenos e uma confusão inacreditável. Então, Portugal é um dos primeiros estados-nações a ser unificado, e essa unificação permite que a coroa consiga coordenar seus esforços com a burguesia para financiar essas buscas por novas terras, novas colônias, né? Inicialmente como uma tentativa de buscar uma rota para o Oriente. Então, eu queria pautar nossa primeira conversa baseado no seguinte, olha só. Segundo a narrativa mais famosa que permeia os livros didáticos, os portugueses descobriram o Brasil em 1500. Então, eu queria pensar com vocês, o que as discussões históricas têm dito sobre isso? Eu sinto que muitas vezes essa pauta assumiu um tom conspiratório, alguns autores falam que o Brasil já era conhecido, Cabral apenas oficializou tudo, conhecido no caso pelos povos europeus, né? O Cabral foi apenas o cara que veio aqui bater o martelo, mandar a carta do Pero Vaz de Caminha lá para dizer, olha só, Europa, o Brasil está oficialmente descoberto, né? Então, eu queria pedir para vocês, se vocês, como é que vocês enxergam essa descoberta, ou se, como eu li uma vez, alguns indígenas apenas resgataram um bando de europeus fedidos, perdidos no mar, por aí, né? Então, o que se pode pensar sobre isso? Se alguém quiser dar um passo para trás e querer explicar a busca pelas terras do Oriente, também fica aberto aí. Eu vou já pegar a palavra aí, Christian, depois a gente vai conversando juntos, né?
Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, quando a gente começa a estudar o Brasil colônia, que é a gente entender que o conceito de descoberta tem a ver com uma perspectiva eurocentrada, eurocêntrica, né? Quer dizer, a perspectiva dos portugueses que saíram daqui e se viram como descobridores de um continente e de um país, né, que era, assim, se a gente for fazer uma comparação com o tamanho, era 10 vezes maior do que Portugal, né? Então, acho que é uma ambição muito grande e talvez inalcançável assim dos portugueses tentarem e dos europeus tentarem se colocar como descobridores num lugar tão grande, como o Thiago falou, com uma pluralidade, essa frase inicial, né? Achei muito bonita, assim, com uma pluralidade gigantesca, com uma diversidade gigantesca de povos, de culturas, mas também uma flora, uma fauna abundante, né? E totalmente distinta da que eles viam, né? Muitos historiadores já têm utilizado, às vezes, o termo invasão, né? Mas eu acho que um ponto que a gente pode sempre colocar é justamente definir esse momento como período de colonização, né? E não só de descoberta, né? Claro que, da perspectiva portuguesa, foi uma descoberta de fato, mas agora, hoje, a gente já começa a ver com estudos de antropologia, por exemplo, que haviam diferentes culturas, civilizações desenvolvidas aqui com fundamentação política, fundamentação social, estrutura de cidadelas de mais de 2, 3 mil pessoas, e se a gente for comparar com esse período, pouquíssimas cidades tinham mais de 10, 20 mil habitantes na Europa também. Então, a gente não pode comparar o mundo de hoje, né, com cidades com milhões de habitantes, né? Então, sim, o Brasil tinha estruturas sociais desenvolvidas. Alguns historiadores também dizem que de 1 a 8 milhões de pessoas, como a carência de documentação é muito grande, né, os indígenas constituíam sua história através de oralidade, não de documentação, se tem uma percepção ampla assim da quantidade de pessoas e de povos que existiam aqui, mas se tem notícia de 1 a 8 milhões de pessoas, então isso é muita coisa assim, né? Muita coisa que a gente ainda vai descobrir, né? Tá, vamos lá. Podemos manter esse círculo aí, né? Primeiro o Thiago, depois o Henrique, depois eu. Cara, a pergunta é boa, porque como tu já disseste, como o Henrique já disse, a gente tem várias fontes, né? Vários caminhos. Uns dizem que foi descobrimento porque os europeus eles não tinham, eles tinham noção do território, outros não dizem que não tinham noção do território, que não existia. Eu lembro que sempre tem aquela teoria, aquela história mais tradicional, que diz que os portugueses se perderam da rota. Ah, na ventania ali, o Cabral caiu aqui. Não, cara, a rota das Índias, ela já é tramada, ó. O Vasco da Gama chegou um ano antes nas Índias. Essa ideia de sair do Cabo das Tormentas, que depois virou Cabo da Boa Esperança, e tu fazer vamos falar de uma forma bastante informal, um balão, né, fazer uma volta maior para tu sair do cabo, ela já é pensada há muito tempo. Ela não foi tipo noite para o dia, falou, bah, ó, deu uma tormenta, vamos sair por aqui, vamos pegar a curva ali. Isso aí. Não, já era uma rota. Por isso que eles também tinham várias colônias na África, né, exatamente para fazer paradas, porque muita gente morria de fome, especialmente, e de doenças, porque nós sabemos que nas naus ou nas caravelas o higiene era algo inexistente, né? Então, assim, são coisas interessantes a se pensar. Eu estava pensando nisso também, fazendo comparações aos povos pré-colombianos, né? Os maias, os astecas, os incas, que tanto o Hernán Cortés, tanto Francisco Pizarro, eles vieram com muito menos naus, muito menos caravelas do que o próprio Pedro Álvares Cabral, né? Ele veio com 14, os demais vieram com 3, sabe? E tipo, poderiam. E as histórias, as narrativas são muito parecidas, porque da mesma forma, o Caminha, ele faz muito dizendo que foi de forma pacífica.
né? Ah, chegou, olha que legal, e não sei o que mais. Mas assim, só foi de forma pacífica, como eles colocam, porque eles encontraram povos amigáveis. Na mesma coisa, da mesma maneira, os astecas lá, em virtude do Quetzalcóatl, né, daquela volta de um deus, a mesma questão dos incas. Se eles pegam, por exemplo, se chegam para os tupinambás, não tinha descobrimento. Tanto os tupinambás foram frequentemente inimigos, podemos dizer assim, né? Não sei se caberia esse termo agora, mas para não cometer anacronismos, mas que de fato sempre teve esse embate entre portugueses e tupinambás, que eu não vou atropelar agora, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas que é uma coisa interessante, que tem os dois lados, né? E que a gente não pode também, como tu disseste ali, ser muito radical. Não foi descobrimento, sai! Não, calma, peraí. Vamos ver, tem um meio termo, tem outras narrativas. A história é assim, né? Eu acho que a contribuição foi muito boa, porque é bem interessante pensar nesse aspecto diante de diversos pontos, diversas perspectivas, porque isso permeia a história em diversos aspectos. Então, eu acho que, continuando ali esse fio que o Christian puxou, mais relacionado aos indígenas, eu queria trazer outra questão. Olha só, eu estive lendo nos últimos dias o material do professor Otávio Luiz, da Federal do Paraná, e ele é um cara que ele vai falar sobre o orientalismo. Eu sei que a princípio não parece ter muito a ver, mas, enfim, a ideia, o conceito inicial é o seguinte, como a perspectiva ocidental vai pautar as ideias que a gente tem sobre o mundo oriental. Então, por exemplo, ali no Oriente Médio, é tudo camelo, é tudo aliado à perspectiva arquitetônica muçulmana, ou islâmica, enfim. Então, como a gente passa a enxergar todo um lado do mundo a partir de uma perspectiva que é estereotipada dentro do pensamento ocidental. Ponto. Esse é o conceito. Agora vamos trazer para a realidade que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, o que a perspectiva europeia, que nem o Henrique falou ali, bastante eurocêntrica, dessa questão, desse tipo de relato sobre o Brasil colônia, vai deturpar de elementos culturais, vai gerar uma cultura preconceituosa, que no decorrer da história vai, com certeza, gerar efeitos sociais nocivos, extremos ao ponto de alguns autores falarem em genocídio dos povos nativos americanos. Então, usando esse conceito, que se vê superior e tem meios de escrever uma história, como a gente pode pensar a relação dos colonizadores portugueses com os indígenas, no caso, brasileiros aqui? Eu acho que esse conceito de orientalismo se encaixa totalmente na perspectiva da visão europeia para as Américas, né? Para as Américas como um todo, assim. Então, a gente vai vendo assim que foi sendo construída essa imagem do indígena como exótico, né, romantizado, a imagem de uma flora maravilhosa, né? Então, as próprias cartas do Caminha, né, no início do século XVI, já descreviam assim, né, dessas maravilhas que a terra brasileira tinha, né? Mas a verdade é que muito dessa linguagem romantizada dizia respeito da venda de uma imagem para as coroas também, né? Então eles vinham aqui, faziam todo o investimento, tinha investimentos gigantescos nas naus, né, nas caravelas, e a coroa esperava resultados, né? Então toda essa romantização tinha muito a ver com uma construção do imaginário para eles receberem recursos para continuarem com a busca, né? Mas ao mesmo tempo tem, a visão eurocentrada assim tem sempre essa visão de um lado romantizada, como eu disse, mas de outro lado assim a visão do bárbaro, do selvagem que precisa ser catequizado, que precisa ser evangelizado, né? Então a motivação portuguesa já na África e para o Oriente, nas Índias, dito Índias, né, mas hoje no continente asiático, né,
e já tinha essa ideia assim de primeiro buscar um comércio lá, né? Buscar especiarias, buscar qualquer recurso que trouxesse riquezas para um território português que era na costa do Atlântico, que não tinha outra solução senão buscar suas riquezas nos mares, né? O segundo era o incentivo militar, né? Militarizar, crescer militarmente como uma nação, um Estado-nação protegido. E o terceiro era, então, as cruzadas, né? E por isso essa visão do indígena como selvagem, do indígena como bárbaro, e que precisava, ao mesmo tempo, que poderia ser moldado, que talvez tivesse alma, então a missão dos padres estava justificada, né? A missão posteriormente dos jesuítas estava justificada nessa visão, de novo, de construção, como o Tiago falou, na questão do Oriente, do orientalismo, e aqui para as Américas, nesse mesmo sentido de construir uma visão romantizada para justificar as ações que eram feitas, né? Então é sempre uma visão particular diante do outro. É muito difícil a gente ver relatos de uma visão, existem, né? Existem alguns, mas relatos de uma visão em certo sentido altruísta ou empática com relação a outros povos, né? A visão de acolher o diferente, né? Normalmente a visão é no sentido de embate, de estranheza e de moldar aquele diferente. Eu acho que a visão do orientalismo vem muito nesse sentido aqui para a gente, né? Assim, como o Henrique já falou muita coisa que eu ia falar, mas historiador não tem tempo ruim, então sempre a gente consegue falar mais alguma coisa. Pegando esse gancho do Henrique, é o que eles chamam de guerra justa, né? Eles fizeram contra os mouros, os muçulmanos do norte da África, tá? Para tentar esclarecer para vocês que mouros eram uma forma pejorativa que eles chamavam. Tanto que no livro Curtiço, né, ele coloca, toda vez que ele tenta estereotipar alguma população, principalmente a negra, ele utiliza o termo mouros, né? Então, essa guerra justa, ela aconteceu contra os indígenas aqui também. Aqueles que não eram catequizados pelos jesuítas, eles eram escravizados pelos demais. Então, tanto que acho que o principal embate que existe durante quase todo o período do Brasil colônia não é nem tanto os portugueses contra os indígenas, mas sim os jesuítas portugueses contra os navegantes, os capitães portugueses, certo? Aquela rixa. Tá aí, a gente vai catequizar, porque eles têm uma religião falsa, como eles colocam, ou a gente vai escravizar? Então, tanto que depois de um período eles começam a distinguir os indígenas amigáveis, a gente catequiza, porque eles não têm alma, eles podem 200 coisas que eles inventaram, e aqueles que são inimigos, como os tupinambás e outros povos, eles serão escravos. Essa visão estereotipada que o Henrique falou também, eu acho interessante no sentido da antropofagia. Nós sabemos que a antropofagia é muito presente nos povos indígenas da América como um todo, né? Os astecas faziam muito isso também. Mas a antropofagia ela é diferente do canibalismo. Eles não se alimentam da carne humana, falar, matam uns aos outros para se alimentar. Não, a antropofagia ela tinha uma ideia até ritualística, certo? Tinha até aquela ideia, principalmente nos astecas, de devorar, vou utilizar esse termo, devorar o guerreiro mais forte da outra tribo para tomar as energias dele e tudo mais. Tem todo um movimento ritualístico em volta disso. E que o Américo Vespúcio, tanto o Caminha, mas o Américo Vespúcio, que dá o nome para o continente, né, ele utiliza, quando ele chega com Colombo aqui, esses termos estereotipados, essa ideia de animais e não sei o que mais. O Américo Vespúcio ele é o responsável de espalhar essa ideia negativa, né, dos indígenas aqui da América, mas sempre tratando, como o Henrique falou antes, daquela natureza exuberante, da fauna e da flora, algo onde tudo dá, como o Colombo diz, o paraíso, porque o paraíso é onde seria um lugar quente, cheio de papagaios, como ele fala no livro do Todorov.
Então, e além, eu quero só pegar um último ponto do que o Henrique falou. Não vamos romantizar. Não foi algo que chegou e falou, beleza, a gente chegou aqui, mas perdemos, olha que coisa maravilhosa, agora a gente vai embora. Não, não é assim. Isso gera gastos. Isso não é do nada. Não falou, beleza, o Dom Manuel falou, vamos lá, galera, ó, seguinte, vamos para lá, não deu nada, volta. Não, tu tem que voltar com alguma coisa. Por isso que a extração do pau-brasil ela é muito forte no início do século. Depois eles vão embora e voltam só a partir de 1530, ali, que a gente já vai falar também. Mas eles têm que voltar com alguma coisa. Eles não podem gerar gastos e mortes, principalmente, para falar, não, acho que é isso. Não deu, vamos voltar, abraço, valeu, é isso aí, não deu certo. Não, eles têm que voltar com alguma coisa. Por isso que tem uma imagem muito interessante que a gente não trouxe agora, que é umas pedras retiradas na África e na América do Sul, principalmente, uma cratera, e na América do Norte e na Europa, as pedras dessa cratera. Então, a riqueza ela vai muito para a Europa e ela é retirada da África, da América do Sul, América Central também, entende? Então, tu tem que achar uma forma de extrair alguma coisa. Tu não pode voltar com as mãos abanando, entende? Então, acho que a gente não pode também romantizar muito, como nossos colegas muito fizeram, sem fazer uma crítica direta, mas já fazendo, como nossos colegas muito fizeram, que o descobrimento, algo romantizado, não. O caminho, ele faz um relato do contexto dele, mas com o olhar dele, entendeu? Não de que os indígenas eram pessoas ruins, etc e tal. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente, jamais romantizando, mas sempre tendo no contexto, né? Perfeito, eu acho que essa parte ali que tu comentaste da antropofagia é inclusive acho que um microcosmo que a gente pode entender bem como é que o tecido social se estruturava naquela época. Eu digo isso por quê? Porque já se tinha noção, aliás, talvez não em 1502, mas, sei lá, em 1600 já se tinha uma noção do que era a antropofagia contra o canibalismo. Eles começaram a ter contato com as tribos, a gente vai ter relatos de aqueles lançados, né, que foram as pessoas que ou naufragaram ou eram degradados, que vinham para o Brasil, ou, enfim, para outras colônias, e acabavam ficando aqui ao Deus dará, sem ser colono, sem ser nada, simplesmente estavam aqui. Se quisessem sobreviver, que se entendessem com os povos que estavam aqui. Principalmente essas pessoas, elas vão ser tradutores depois das línguas nativas, entre outras utilidades que os colonizadores vão ter para essas pessoas quando eles vão realmente usar elas. Mas o que eu queria trazer? Já se tem a ideia do que é o canibalismo e a antropofagia. Por exemplo, a historiografia portuguesa, quando a gente está falando de relatos escritos, eles vão apontar que alguns dos indígenas, alguns dos grupos étnicos indígenas, com os quais eles fizeram alianças, praticavam antropofagia, por ritual, naquele esquema que o Christian falou. A gente vai consumir a carne do guerreiro mais forte para se fortalecer aqui também, que ainda que não fosse plenamente aceito por uma sociedade pautada tão extrema na religião católica como era os portugueses nesse período que a gente está comentando, era algo menos ruim do que, por exemplo, como eles vão descrever os aimorés, que eram outro povo indígena aqui no Brasil, que não se aliou aos portugueses em nenhuma situação, e eles sim vão ser descritos como canibais por prazer. Eles vão matar uns aos outros, matar outras tribos, simplesmente para se alimentar da carne, porque eles gostam disso. E aí, claro, diante dessas duas narrativas, é óbvio que uma é superior, uma é etnicamente mais aceitável do que a outra. Então, ainda que a diferença seja sutil, existe uma diferença no relato português. E eu acho que isso é bem importante de pautar, porque a gente às vezes fala, a gente lê às vezes também, que o estudo da antropofagia, do canibalismo é muito recente, é muito... Descobrimos agora o que acontecia. Não, os caras tinham noção do que estava acontecendo e, inclusive, usavam isso para dizer, esse povo aqui é nosso aliado, esse povo aqui não é nosso aliado. Então, eu acho que esse tipo de relato é bem interessante da gente ver como uma análise do que os portugueses pensavam os indígenas mesmo. Mas, enfim, não quero me delongar muito. Vamos falar um pouquinho de economia, que nem o Christian falou ali, os caras nunca voltavam de mão vazia, né? Para onde quer que eles iam, eles traziam alguma coisa, se fosse um papagaio, um escravo ou alguma riqueza, sempre traziam algo. Então eu queria
queria propor que a gente começasse a discutir um pouquinho mais a fundo a extração do pau-brasil, que foi uma das primeiras instituições econômicas aqui no Brasil. A gente tem relatos, por exemplo, do Fernão de Noronha, né? No caso era Fernão ainda, depois vai virar Fernando de Noronha, que nem a ilha que vai tomar o nome dele. Ele veio para cá no Brasil e a perspectiva dele era de, em 3 anos de investimento, lucrar 60 mil cruzados, o que era significativo para a época, né? Então, eu queria que a gente discutisse como é que foi esse início da colonização ali com essa extração de pau-brasil e como ela era muito diferente de uma colonização mesmo, né? Era praticamente uma baita de uma extração. Tem relatos de que existiam, inclusive, poucas mulheres aqui no Brasil, porque só vinham os homens para fazer essa extração, para lidar com os indígenas lá, e aí vai surgir, inclusive, muito relacionamento entre portugueses e nativas, né, as mulheres das tribos aqui, porque não existiam europeias aqui, então eles acabavam se relacionando com as nativas mesmo. Então eu queria ver com vocês o que vocês pensam sobre a extração do pau-brasil nesse primórdio da história brasileira aí. Bom, para começar, uma das questões do pau-brasil é que vários a, a historiografia principal, assim, ela diz que o nome Brasil vem justamente dessa árvore, né, de mais de 15 metros, 15 mil metros não, né, de 15 metros, então uma árvore enorme que tinha em abundância aqui. De novo, falando um pouco dessa construção do imaginário da flora, era também um recado para dizer, bom, aqui tem esse recurso, né? Aqui tem uma abundância de matéria-prima, de madeira e de outros recursos para a gente levar, né? E o pau-brasil foi essa grande matéria-prima, assim, que inicialmente era utilizada para atingir tecidos, né? O nome Brasil vem de brasa, de vermelhidão, que o interior da árvore, então, ele é constituído por uma matéria que realmente parece uma brasa, né? Se qualquer pessoa, se vocês estão assistindo quiserem dar um Google aí, pesquisem ao Brasil, vocês vão ver, quem nunca teve contato com essa árvore, vocês vão ver que ela é vermelha mesmo, né? E daí surge, então, o nome Brasil, uma das explicações do surgimento do nome é essa, né? Eu acho que, além de ter em abundância e realmente gerar um lucro gigantesco para a coroa portuguesa, eu acho que foi a peça-chave para se iniciar a exploração e, posteriormente, a colonização. Por quê? Porque, como a gente comentou antes, embora fosse um novo mundo, né, no imaginário português, né, embora fosse um local que aparentemente tinha recursos materiais para exploração, isso teria que ser comprovado, né? Não é assim colocar um investimento gigantesco em caravelas, em pagamento de tripulação, em alimento para todo esse pessoal viajar sem a contrapartida de recursos, né? Então, acho que o Pau-Brasil foi esse encontro inicial de um recurso em abundância para um aval da coroa portuguesa para permitir que as navegações continuassem, né? Assim como posteriormente o ouro, depois a plantação, daí sim a colonização com as feitorias de cana-de-açúcar e tudo mais, né? E esse processo, como a gente falou também, esse processo já era comum na costa africana e nas Índias, de buscar recursos o mais rápido possível, né? Além disso, a coroa portuguesa tinha um aspecto inicial não de colônia, tanto que o Sérgio Buarque de Holanda concebe aquele capítulo maravilhoso que é o semeador e o ladrilhador, né? Então, tem essa questão da coroa portuguesa querer extrair o máximo de recursos da forma mais rápida possível. Ali o Christian está mostrando o livro, né, o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Então, o pau-brasil veio como esse encontro com uma matéria que fornecesse lucros rápidos, fornecesse retorno rápido logo nos primeiros anos de encontro aqui do Brasil, né? E tem uma questão também aí da escravização indígena logo de início também, ou inicialmente com trocas, né? Então, muita gente que prestou atenção nas aulas de história do ensino médio, do fundamental, né? Tem sempre essa questão dos portugueses entregarem
quinquilharias, assim, né, joias, espelhos, em troca desse trabalho para trazer, então, o pau-brasil para os portos, construídos rapidamente ali para trazer. Mas eu acho que uma questão importante é que não eram só quinquilharias, né? Então, poxa, às vezes povos indígenas não tinham qualquer noção da construção de machados, de facas, instrumentos extremamente úteis para a vida nos povos e nas florestas que eles viviam, né? Então não eram só quinquilharias, tinham utilidade, né? Os indígenas não foram assim, ah, não, vamos aceitar qualquer coisa, né? Então acho que eles tinham algum retorno, ainda que nem se compara com e nem se, em nenhum momento se justifica o trabalho forçado demandado para esses povos, né? Então acho que esse é um pouco que eu tenho para relatar sobre isso. Passo para o Christian aí a bola. Manda lá, meu irmão. Mala, a gente sempre apertado. Mas vamos lá. Mas para dando prosseguimento do que o Henrique falou e que tu disseste também, Thiago, o pau-brasil ele já era conhecido, né? Nas Índias, como eles chamavam, que seria mais da Índia para leste, né? Eu falaria que seria mais do leste da Índia, mas eu acho que dá para pegar a Índia como um todo, que ele já era conhecido, já tinha essa ideia atrás das especiarias, e aqui não foi encontrado especiarias inicialmente. E também ouro e prata, porque assim, a gente sempre tem uma ideia de que a comunicação aí já era período moderno, né? Porque as navegações elas abrem o período moderno, quebram, acaba a Idade Média, começa o período moderno. Ah, que a comunicação era difícil, que era muito complicado haver comunicação. Mas assim, os portugueses já tinham a noção de que Colombo tinha chegado nas Américas, de que os espanhóis já haviam encontrado ouro e prata no Rio da Prata, né, que recebeu esse nome exatamente por isso, ou nas suas colônias ah, espanholas, e que aqui eles não encontraram inicialmente ouro e prata, e nem as especiarias que eles almejavam, mas eles encontraram para o Brasil. Então, assim, cara, eu não encontrei o que eu desejo, o que eu vou fazer? Eu sei que isso aqui serve para tintas, né, para roupas, e também para construir navios, casas, etc. Eu vou ter que achar uma forma de levar alguma coisa daqui, né? Depois o Henrique também falou que tem um ouro, mas o ouro é quando o Brasil ele vai para dentro. A gente vai também explicar nas próximas aulas. Adentra, podemos dizer assim, o território brasileiro, porque até nas capitanias, o Brasil ainda era muito litorâneo, certo? O pessoal ficou muito ao litoral, tantas capitanias, tanto do Duarte Coelho, do Martim Afonso de Souza e toda a galera que ganhou as suas capitanias, elas eram gigantescas, mas litorâneas. A entrada, de fato, vai se dar mais com os bandeirantes, que hoje são ainda muito exaltados em São Paulo. Dá para se abrir uma discussão sobre isso, mas nesse momento aqui acho que vamos dar uma segurada. Mas exatamente isso, só um complemento, tá? Minha fala vai ser mais um complemento mesmo. Eles precisavam de alguma coisa. E eu acho que o pau-brasil foi a justificativa para eles, né? Para justificar o investimento para o Dom Manuel, também para justificar a escravidão. Como eu já disse no começo, eles precisavam justificar essa escravidão contra os jesuítas. Tá, mas a gente vai catequizar todo mundo. Tá, mas eu preciso de escravo. Para que tu precisa? Para extrair o pau-brasil. Entendeu? Então tem essa questão, além e depois os escravos negros, somente da costa da África, eles acabam vindo muito porque a morte de indígenas ela foi muito grande, ocorrendo o inverso, né, do que ocorreu na África. Os europeus, quando tiveram contato com os africanos, eles acabaram pegando, né, muitas doenças e morrendo uma galera, certo? E na América foi o contrário, eles que trouxeram essas doenças, a varíola, o tifo, até a peste bubônica. Não vou entrar aqui, não vou esmiuçar aqui quantas doenças foram, mas foram doenças que dizimaram muitos indígenas, certo? Então, com muitas mortes por causa das doenças e por causa da escravidão, eles tiveram que trazer escravos negros africanos. E que isso vai se dar mais por 1550, ali mais ou menos, que se aumenta, né, este tráfico negreiro
mas eu não vou adentrar nisso agora, mas só um complemento do que vocês já falaram. Bom, complementando aí o que o pessoal comentou, eu acho que é bem interessante a gente pensar até um pouco da perspectiva bem do nativo mesmo ali. Eu gostei que o Henrique pontuou os presentes, as trocas, o escambo que era feito ali. Eu acho que é bem legal a gente parar para pensar também, por exemplo, o índio possuía um machado, só que ele não possuía um machado de metal, sabe? Então vai modificar muita coisa. Ou, por exemplo, trazer um espelho. Um espelho é uma coisa completamente nova, fora da realidade do indígena. Então, também é bem interessante da gente ver como algo diferente da cultura deles sendo trazido para eles. Só que, por contrapartida, a gente tem a ideia de que os indígenas aqui, principalmente no Brasil, raramente estabeleciam sociedades grandes, sociedades sedentárias organizadas. Na grande maioria, assim, 95%, eu ouso dizer, assim, talvez surgiram algumas que a gente não tem muitos registros, mas 95% com certeza eram nômades, né? Então, era uma galera que não tinha uma cultura de produzir um excedente, ou de, por exemplo, como os portugueses estavam propondo, extrair um pau-brasil para a gente ter um monte de pau-brasil para trocar por lucro depois. A ideia de lucro é uma coisa assim que imagino que dificilmente passasse pela cabeça dos indígenas, né? Daqui a pouco, na questão territorial, eu vou atacar essa tribo para ter um lucro territorial de onde caçar, mas, além disso, é uma questão que os europeus trazem para cá e tem que introduzir diante do cenário que eles encontram aqui com os nativos. Bom, eu acho que a gente já pode começar a se encaminhar para o fim. Eu queria propor uma última pergunta, até para a gente já encaminhar, depois até introduzir o que a gente vai propor no próximo episódio. Queria dar um salto temporal aqui, lá para 1548, quando o rei português envia para cá o senhor Tomé de Souza, que vai ser o primeiro governador-geral da história do Brasil, que ele vem acompanhado, inclusive, com um séquito de jesuítas que já foram mencionados aqui. Então, como é que vocês veem isso? Já podemos introduzir alguma coisa das capitanias hereditárias, se for do interesse de vocês. Queria propor esse momento 1548, quando vem a expedição do Tomé de Souza para cá, para a gente discutir um pouquinho mais. Esse momento é muito importante mesmo para a gente já conversar. E eu acho que tem uma contradição muito grande da vinda dos jesuítas, assim, porque, bom, até 1548, né, 49, 48, até então, o encontro dos portugueses e dos ibéricos, né, aqui na América como um todo, tinha esse intuito de exploração, de busca de matérias-primas, de contato com os selvagens, com os indígenas, né, mas perspectiva deles selvagens, né, com os bárbaros, sempre no sentido de constituir uma comunicação suficiente só no sentido de fazer uma troca comercial, né? Um encontro de matéria-prima para troca e tudo mais. Não tinha um intuito assim de conexão, de entender o outro, né? Então, eu acho que os jesuítas, eles tiveram sim, né, e eu aqui já me excuso, né, para não ser cancelado, né, mas eu acho que eles tiveram sim um, um papel importante de comunicação, sabe? Com os povos indígenas, assim. Acho que eles foram uma ponte melhor do que a que estava acontecendo até então, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, né? Que era uh, sempre aquela questão de tratar os indígenas como selvagens, como canibais, né? E como um homem desconhecido, né? Um homem inferior também, né? E eu acho que os jesuítas tiveram esse grande momento de transição, assim, que puderam se comunicar, né? Tanto que a Lilia Schwartz diz assim que posteriormente o futuro dos jesuítas estava enredado com o futuro dos povos indígenas, porque eles também eram marginalizados, né? No Brasil, uma biografia, está aqui atrás também, né?
Então, eu acho que eles tiveram esse papel de comunicação, de conexão, mas aí tem o outro lado, né? Que é a violência enrustida de educação, né? A violência enrustida de religiosidade, né? Então, em certo sentido, a catequização, a educação daqueles indígenas tinha um propósito ou de torná-los, colonizá-los mentalmente, né? Colonizar a mente deles para que se tornem, então, pseudo-europeus, ou para que eles servissem em algum sentido para a coroa portuguesa, né? Seja fazendo trabalhos braçais, né, na coleta na agricultura, em qualquer sentido, seja no transporte de materiais. Então, eu acho que, de novo, né, essa violência enrustida de, de missão de missão jesuítica, né, de objetivo missionário, ela é muito problemática e é uma coisa que os ibéricos, né, ibéricos aqui eu quero dizer Espanha e Portugal, faziam desde o tempo das cruzadas, né, que era levar então a fé cristã adiante, né, catequizar, transformar a mente daquelas pessoas. Isso é uma forma de violência, talvez às vezes até mais grave do que a violência física, né? Porque ela retira, isso é um ponto importante, né? Que está muito em pauta hoje em dia. Ela retira subjetividades, né? Ela retira a originalidade daqueles povos e trata eles como ignorantes que devem ser transformados, porque a verdade única, a verdade absoluta, que está conectada agora a religião com o propósito da coroa, né? A verdade absoluta da Europa, a verdade absoluta do povo europeu, a verdade absoluta da fé cristã, ela deve ser seguida por todos os povos da terra, né? Então isso é uma violência muito grande e que justificou grandes atrocidades, que é o que aconteceu aqui, que foi o genocídio, né? O genocídio indígena, que nós como historiadores às vezes temos que ter cuidados, ou como aspirantes a historiadores temos que ter cuidado com a utilização dos termos que não se conectam com o tempo, né? Um tempo em que eles se constatam, mas eu acredito sim que foi um genocídio, né? Foi no mínimo um massacre dos povos que aqui viviam, né? Sempre na justificativa de trazer uma fé, de bem contra o mal também. Eu acho que essa questão católica naquele momento era sempre a questão do bem contra o mal, de alguém tem uma verdade superior, alguém sabe mais do que outro, e isso é sempre, isso vem sempre com muita violência, muita agressividade. Então, acho que isso é um fator importante, mas, de novo, né, fazendo de novo aquela observação, eu acho que os jesuítas tiveram, sim, muitos deles motivações mais altruístas do que haviam até então, motivações de conexão. Muitos jesuítas, inclusive, foram mortos por povos indígenas que aqui viviam. Claro, foram se meter onde não deviam, né? Aquele, né, foram se colocar em situações em que eles não eram bem-vindos, né? Então foram tentar às vezes até colonizar a, aqueles ideais daqueles povos, né? Então é muito problemático em certo sentido, mas teve sim, ao meu ver, uma certa construção de uma ponte comunicativa, ao menos para diminuir a grande violência que havia com os povos originários daqui até então. Vai lá, Cristian. Só pegando o gancho, né? Já indo nessa ideia cruzadística, a gente tem uma primeira missa já, voltando lá. Essa ideia catequizante, ela é desde o início, né? Nós temos uma primeira missa, Santa Cruz ali, que é colocada ali para a primeira missa na Nova Terra e tudo mais. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho antes do governo geral. Por quê? Porque o pessoal está pensando, meu Deus, pulou 50 anos e daí o pessoal vai colocar um governo geral. Então, galera, tem uma notícia triste para dar para vocês. Se é triste, eu não sei. Eu acho que se eles não tivessem vindo, seria mais feliz. Mas, assim, ah, os portugueses, eles se instalam efetivamente somente com as capitanias hereditárias. Somente na década de 30, né, com Martim Afonso de Souza e mais uma galera. Somente quando chega em 31, que que o rei fala o seguinte, galera, a gente precisa ocupar lá. Os franceses vieram cerca de 2 a 3 vezes
para, principalmente para o Brasil, né, para as Américas como um todo, mas para o Brasil, porque o rei francês ele não aceitava essa divisão de Tordesilhas. Quem é que falou que um lado tem que ser para Portugal, outro lado tem que ser para a Espanha? A Holanda, que estava, aquela colônia, né, fazia parte aquele reino que envolvia a Espanha, dizia, tá, mas quem é que falou que a gente tem que ficar aqui e vocês têm que se expandir? Quem é que falou que para cá é vocês, para cá é eles? Entendeu? Então, em virtude destas vindas de franceses, tem alguns estudos dizendo que holandeses também vieram para cá, mas eu não irei me ater a isto, por quê? Porque é comprovado os franceses, então não direi a mesma coisa os asiáticos também, o Império Chinês, mais precisamente, dizem que esteve aqui, mas não temos comprovações, então não irei me adentrar também. Mas, assim, eles tiveram que colocar um sistema antes para poder estar aqui. Aí começa a ideia da plantação de cana-de-açúcar, aí começa a vinda de negros, da costa, né, escravos da costa da África, porque eles já eram escravizados, principalmente nas Ilhas da Madeira, e já tinham conhecimento da plantação de cana-de-açúcar. Então começou a se instalar, podemos dizer assim, me ajuda aí, galera, um governo, uma estrutura, podemos dizer assim, porque antes disso não, antes disso eles sabiam que eles tinham uma terra, óbvio, eram teoricamente deles, né, como o Thiago trouxe no começo, oficializou o descobrimento, mas que eles não aproveitavam, eram paradisíacas, tinham pessoas, né, tinham seres animalescos, como eles diziam, referindo-se aos indígenas, mas que eles não utilizavam, que eles tiveram que vir para cá porque outros estavam invadindo, outros não aceitavam essa divisão do tratado. Então, a partir das capitanias, que a gente vai falar um pouquinho, vem o Tomé de Souza ali no governo geral e veio os jesuítas. Porque quando colocou as capitanias, o Henrique falou que alguns jesuítas foram mortos, devorados, etc. e tal, por alguns povos mais guerrilheiros, porque os navegadores ali, os colonizadores, não estavam conseguindo adentrar, não estavam conseguindo ter uma conexão com esses povos. Eles acharam que, a partir da catequização, não, agora vai dar tudo certo. Mas não foi bem assim que aconteceu. E tanto que depois, já quase no final da colônia, né, no período Pombal ali, que a gente vai falar mais para frente, lá no último episódio dessa série, os jesuítas vão embora porque eles constroem uma estrutura muito boa, certo? Uma estrutura com riquezas suficientes para que eles fossem autônomos, não dependessem tanto da coroa, uma estrutura agrícola, onde eles conseguiram catequizar aqueles indígenas e também fizeram com que eles plantassem e tivessem excedentes, mas sendo plantações para consumo e não cana-de-açúcar para exportação, como queriam os demais colonizadores. Então, assim, inicialmente os portugueses não ficaram aqui. Então, as capitanias e a vinda dos jesuítas ela é muito importante para nós entendermos esse movimento de colonização, né? Bom, isso aí eu acho que foi bem interessante essa fala do Christian, aquele momento de virada ali que ele comenta de quando vem a estrutura organizacional aqui para o Brasil. Eu acho que é particularmente interessante para a gente trazer para a nossa discussão aqui, porque antes disso a gente tinha um baita num pedaço de terra, que era o Brasil, que estava sendo explorado de qualquer jeito. Então, o pessoal chegava lá em Lisboa, enfim, onde quer que se organizasse essa exploração, eu tenho um navio, vou ao Brasil buscar, no caso, no período que a gente está discutindo, ao Brasil. Então, então tá, então tu tem tantos 1.000 quilômetros de terra para explorar ali, pode usar todos os recursos que tu tiver disponíveis. Eu acho que esse ponto que a gente comenta ali, tanto das capitanias hereditárias como também o governo geral, posteriormente, lá em 48, da década de 16, claro, vai ser a transmissão dessa estrutura organizacional, dessa estrutura burocrática aqui para o Brasil.
Então, o pessoal vai ter que dizer, eu preciso de tantos quilômetros de terra. Vai ter que ser discutido, no caso, com o governador geral. Não vai ser mais uma decisão que vai vir lá de Portugal. Claro que muitas das decisões ainda são pautadas no governo central, no governo da metrópole, mas essa transmissão do sistema organizacional para cá já diz muito da importância que estava se adquirindo o Brasil, ainda que nesse período fosse apenas uma colônia de extração, não tinha praticamente nada de povoamento efetivo, daquela ideia de buscar ter filhos, de criar um povo brasileiro, dessa ideia que vai ser bem posterior. Mas acho que da minha parte era isso por hoje. Eu não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Eu, a princípio, já deixo meu tchau, meu até semana que vem para todo mundo. E deixo aberto se alguém quiser introduzir o assunto da semana que vem, se a gente vai postar nas redes mais detalhado. Com certeza a gente vai fazer isso. Mas não sei se alguém já quer introduzir o que vai ser semana que vem. Por mim, tá discutido o que tinha para discutir hoje. Eu agradeço também, pessoal. Agradeço aí o Thiago, o Christian, por essa troca, ao meu ver, muito bacana, muito importante. E acho que é sempre uma coisa fundamental a gente trabalhar e pensar, como é a nossa proposta desse nosso canal, né, História Pensada, a gente pensar a história do Brasil, a construção, agora então falando hoje da colonização e da vinda dos portugueses para cá, né, para a gente entender de onde a gente veio, porque a gente entende como a gente se constitui, né, como agora como brasileiro, então, né, hoje como brasileiro. Então é importante a gente entender de onde a gente veio, aquela clássica, né, para saber para onde a gente vai, né? Senão, não sabendo a nossa história, a gente fica é, paralisado no tempo, né? A gente fica paralisado e à mercê de discursos muitas vezes enganosos sobre a nossa realidade, muitas vezes deturpados sobre a constituição de onde a gente veio. Além disso, é importante também a gente entender não só a história idealizada, né, a história que está dos grandes feitos, mas a história nos dois lados da moeda, né, entender as violências que aconteceram, os horrores, mas claro também as construções, as constituições de direitos, né, posteriormente democráticos e tudo mais, né, sempre com coisas positivas em outros sentidos também, né, para a gente não ficar nem muito idealizado da realidade de onde a gente vive e nem niilista, né, e pessimista, achando que nada vai dar certo, né. Deixo meu muito obrigado aí para o pessoal que vai assistir. Hoje, extraordinariamente, nosso vídeo ficou gravado, porque nós estamos ajustando o setor técnico ainda para a gente fazer ao vivo, mas como primeiro episódio, eu acho que ficou muito bacana e novamente agradeço a todo mundo. Semana que vem a gente começa mais um capítulo, durante a semana a gente vai anunciando também, né, a temática que a gente vai trazer, e provavelmente vai ser nesse mesmo horário no domingo. Um abraço para todo mundo. Queria agradecer a todo mundo que ficou até esse momento, né, ou está nos escutando no Spotify. Como o Rick disse, nós tivemos um pequeno imprevisto técnico e não conseguimos fazer a nossa live, então hoje ele está sendo gravado, mas durante a semana a gente vai tentando fazer os ajustes para conseguir voltar para o nosso formato que nós estamos querendo fazer. Já agradeci durante a semana. Nós vamos dizendo qual será o próximo episódio, tá? Eu já vou dar um pequeno spoiler que envolve os dois países ibéricos. Então você já dá uma gugada aí, como dizia o termo atual, dá uma gugada aí e ver o que aconteceu no Brasil envolvendo Portugal e Espanha e que muda completamente as estruturas brasileiras, tá? Porque vai ser quase que um link direto entre Dom Manuel e o Dom Felipe II, e Dom Felipe I em Portugal. Então, só isso aí para não ser muito longo e não dar um spoiler muito grande. Agradecer novamente aí, muito obrigado para quem ficou até o fim. Foi uma conversa muito bacana e que a gente espera voltar no nosso formato na semana que vem. Valeu!